Olá, boa tarde. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Cine Darcizinho, uma ação da Assessoria de Cultura da UENF e do Cine Darcy, o cinema da UENF. Eu sou o Gabriel Rabelo, cientista social e mestrando em Sociologia do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, PPGS-UF, e bolsista do programa Universidade Aberta, extensão da UENF. E eu irei ser o mediador nessa tarde. Gostaria, em nome da Assessoria de Cultura da UENF e do Cine Darcy, apresentar para todas e todos, adultos, crianças e adolescentes, a nova ação do Cine Darcy, o Cine Darcyzinho. Serão atividades que acontecerão nos segundos e quartos domingos, sempre às 16 horas, aqui na página do Cine Darcy no Facebook. As sessões têm como objetivo colocar a criança e o adolescente como protagonistas, seja na produção audiovisual, como tema de inspiração e lembrança, como atrizes, atores ou como públicos. Nossa intenção é que o universo infanto-juvenil seja abordado em sua diversidade, que está presente no cenário audiovisual brasileiro. Para isso, iremos convidar realizadoras, realizadores de projetos audiovisuais, sejam cineastas, professoras e professores, pesquisadoras e pesquisadores, alunos e alunas. Gostaríamos de agradecer às pessoas que nos apoiaram e tornaram possíveis a realização do Cine Darcyzinho. Ao nosso magnífico reitor, Raul Palácio, e à vice-reitora, Rosana Rodrigues, que em sua gestão tem dado destaque e importância à arte e à cultura. A nossa assessora de cultura, professora Priscila Castro, a coordenadora do Laboratório Cultura, Planejamento e Representações Sociais, LabCult, Elis Miranda, a Doris Pérez, pela criação da marca e do mascote, a Bruna Vieira e Kellen Ramos, pela elaboração das artes e da divulgação, a equipe do Cine Darcy, que ajudaram muito na produção do Cine Darcyzinho, Heitor Benjamin, Gustavo Machado, e a toda a equipe da Assessoria de Cultura da UENF. Agradecemos aos agentes da mídia de campus que têm nos dado boa visibilidade no projeto do Cine Darcy. Gostaríamos de agradecer também às 1.000 pessoas que curtiram o Cine Darcy no Facebook. Bem, e agora, para continuar essa sessão, Josebel irá apresentar o convidado. Seja bem-vinda, Josebel. Boa tarde a todos. Estou muito contente de estar hoje aqui no Cine Darcyzinho e apresentar o meu amigo, Cássio Tavernar, que eu acabei de conhecer, na verdade. Cássio, eu acho que você está sem microfone, Cássio. Você desligou o seu microfone? Não, tá ligado. Agora tá ligado. Estou lhe ouvindo. Agora! Tudo bem, Cássio? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Agradeço a todos pelo convite. E é um prazer estar conhecendo você, Jezebel. Grande prazer. Josebel. Josebel. Eu sou prima da Josebel Fares, aí de Belém. Sim, grande professora, queridíssima. Somos de uma linhagem de matintas. Então, vamos apresentar o nosso convidado de hoje. É um convidado muito especial, porque, primeiro, o Cássio está inaugurando o nosso Cine Darcyzinho, e é um convidado especial porque o Cássio ele tem muita intimidade com o mundo dos bonecos. Ele criou muitos amigos meus, amigos lá de Belém, amigos que moram no Rio, amigos da floresta, amigos de verdade e amigos encantados. O Cássio, ele é quase um encantado. Cássio Tavernar é um artista, é um desarquiteto. Ele foi deformado em arquitetura e formado em artes visuais. Cássio, é um prazer ter você conosco
Prazer é meu, Jezebel. Gostaríamos que você falasse um pouco para a gente desse mundo da pororoca, que nós deixamos os links para as crianças de todas as idades assistirem ao longo de toda a semana. Então, fala um pouco o que é o mundo da pororoca, o que é a turma da pororoca, de onde vem esse projeto? Vamos lá do começo do comecinho. A turma da pororoca, hoje ela é uma série de desenho animado e que é comandada pelo Caranguejo, que está sempre ao lado do seu fiel escudeiro, o Camarão. O Camarão, ele é quase que um clown, um palhaço, ele é um personagem de humor. As crianças acabam se identificando muito com eles. E junto com esses dois, tem mais dois peixinhos, que são dois candirus, que são dois peixinhos muito malandros. O Caranguejo, o Camarão e a turma da pororoca, eles vivem debaixo dos rios da Amazônia, que é acho que é o maior rio do mundo, cercado de muita fantasia, de magia. A primeira história, chamada Festa na Pororoca, conta uma festa que os peixes fazem debaixo da água para esperar a passagem da pororoca. Quem não sabe o que é a pororoca... Não, explica para a gente o que é a pororoca. A pororoca é um fenômeno da natureza que é o encontro das águas do rio Amazonas com o oceano, gerando uma grande onda. E essa onda provoca um grande estrondo, e que antigamente os indígenas chamavam de poroque-poroque. Daí vem a origem da palavra pororoca, que significa o grande estrondo, o grande barulho, um trovão. E eles brincam que ela é como se fosse uma grande festa, como se fosse o nosso Réveillon, que assim que a gente comemora a passagem, né? Porque ela traz muita vida para a floresta, ela renova as águas. E desse projeto, dessa história, né, eu vi que os personagens queriam viver novas aventuras. E daí a gente continuou contando as histórias do Caranguejo e do Camarão na aventura do Rapto do Peixe-Boi, e encerramos o que seria a trilogia com a história chamada Allegro pero non mucho. Agora, a história da turma da pororoca tem uma coisa muito engraçada. Eu me deformei, como disse a Júlia, e só que eu quase nunca trabalhei dentro de escritório, dentro do mercado de arquitetura. Aos 17 anos eu fui trabalhar numa fundação ligada à cultura e à arte aqui em Belém do Pará, chamada Fundação Curro Velho. Eu era um jovem aprendiz de artista, né? Na época eu desenhava, fazia escultura em miniatura. E ali na fundação eu considero a minha grande formação como artista, porque lá eu era muito novo e conheci muita gente aqui de Belém. A Fundação Curro Velho trabalhava com todas as artes visuais, praticamente, né? O desenho, a pintura, a escultura, a fotografia. Ela também oferecia para a comunidade oficinas de teatro, então eu conheci muitos atores, diretores de teatro. Era um espaço muito rico de informação, de troca e de vivência. E foi lá na Fundação Curro Velho que eu vi um espetáculo chamado A Pororoca. Esse espetáculo de teatro é que deu origem ao primeiro curta animado, o primeiro desenho animado da turma da pororoca. Foi de um espetáculo de teatro que era encenado pelas crianças na Fundação Curro Velho que a gente criou um dos primeiros desenhos animados aqui de Belém. Isso foi realizado com uma bolsa de pesquisa do Instituto de Arte do Pará. E uma coisa muito engraçada, eu terminei meu mestrado ano passado, fiz um mestrado em artes. A pesquisa era sobre literatura e cinema, e eu tratava sobre o que no cinema a gente chama de adaptação, que é adaptar uma obra literária ou uma obra de uma outra linguagem para a linguagem do cinema, no meu caso, o cinema de animação. E também peguei um conceito do Haroldo de Campos de transcriação, mas isso é
outra história, porque eu peguei o espetáculo de teatro era um espetáculo de 1 hora, e tinham coisas que não tinham como a gente contar como era no teatro e como é na animação. Cada linguagem ela tem suas características e sua forma de expressão. Então, o primeiro desafio era como contar a história do caranguejo e do camarão, da Turma da Pororoca, que antes acontecia no teatro, agora dentro da linguagem do cinema de animação. E foi assim que surgiu a primeira história da Turma da Pororoca, a onda, Festa na Pororoca. Cássio, deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu conheço um pouquinho do mundo amazônico, mas eu conheço o mundo amazônico dos encantados. Mas eu queria que você falasse um pouco disso para a gente. Que a Turma da Pororoca tem seres que são seres reais, o caranguejo, o camarão, mas tem os encantados, os meus parentes. Quais são eles e o que você tem a dizer para o nosso público sobre esse mundo encantado amazônico que nós conhecemos muito bem? Josebel, a gente tem um grande escritor aqui na Amazônia chamado Paz Loureiro, e ele fala que aqui a natureza ela é determinante. É uma floresta gigante e ela acaba impactando todos que moram e habitam nela. Ela é o espaço ideal para os encantados. Agora, tem uma coisa que é muito engraçada. Na onda Festa na Pororoca, a gente tem uma personagem que é a tia Filica. E a tia Filica, como ela fuma tabaco, ela é quase sempre pereira. Só que a tia Filica, ela é a representação de uma mulher ribeirinha, de uma amazona. Ela parece ser um ser encantado pela própria força dela, mas ela é um personagem muito comum aqui na nossa região. São mulheres independentes que vivem, às vezes, sozinhas na beira do rio. E há essa cultura tabagista que acaba sendo associada, às vezes, com a Matinta Pereira. O grande personagem mágico da onda na Festa da Pororoca é a lenda da Pororoca, que durante assim, o processo de criação do curta, a gente acabou indo atrás de algumas fontes de pesquisa e a gente ouviu pelo menos 3 histórias mágicas de como acontece o fenômeno da Pororoca. E a gente escolheu exatamente a da canoa, da Jaci, né, que é roubada e que a Mãe d'Água manda as ondas ir atrás para trazer de volta a canoa. É mais ou menos isso. Então, Cássio, você diria que os moradores dos rios, próximos aos rios, os ribeirinhos, eles são seres reais, mas eles também são seres encantados? Igual também o camarão, o caranguejo, eles têm dentro deles um encantamento? Josebel, eu acho que não só os ribeirinhos, eu acho que quem habita na Amazônia tem um pé no imaginário. Eu acho que a força da natureza, eu acho que ela afeta a nossa imaginação. Eu acho que o ribeirinho urbano, eu acho que o pessoal, nós na cidade também nascemos influenciados. Eu sou sobrinho neto de um escritor, poeta chamado Antônio Tavernar. Eu conheço o Antônio Tavernar, ele é nome de biblioteca, não é? Ele é nome de biblioteca, ele escreveu a letra do hino mais bonito do maior time de futebol do Norte, que é o Leão, mas ele fez parceria com um grande compositor aqui do Pará, chamado maestro Valdemar Henrique. E eles escreveram a letra da Matinta Pereira, em homenagem a você e a sua família, que é uma letra... A música é muito linda, a letra é muito bonita, né? Matinta Pereira pulou na clareira e logo se uvou. Uma letra linda. Escreveu a letra de Foi Boto Sinhá,
que conta a história da Tajapanema, que engravidou do Boto, que é uma lenda muito forte. Também? Tambatajá, eu não sei dizer se é a letra do Tio Toni, mas é do maestro Valdemar Henrique também, que conta a história da planta que vira Tambatajá. Esses temas, inclusive, eu usei nessa minha pesquisa lá do mestrado, mas como tão forte o fantástico dentro do imaginário de quem vive na Amazônia. Eu vou sair um pouquinho e vou trazer o Gabriel para falar com você agora, Cássio. O Gabriel tem muitas perguntas para você. E daqui a pouco eu volto ou trago a minha amiga Elis, que também é sua amiga, e ela pode querer conversar com você daqui a pouco. Gabriel, tá ótimo, foi um grande prazer. Beijo. Tá, e volta logo. Obrigada, Cássio. Até já. Beijo. Foi maravilhosa a sua presença. Olá, Cássio, tudo bem? E aí, Gabriel, vamos continuar aqui. Vambora. Vamos continuar aqui a nossa conversa. Continuando nessa questão do imaginário e dos universos, como que surgiu a sua vontade por desenhar e criar? Gabriel, eu acho assim, eu tenho essa impressão, acho que todo artista, acho que ele, antes de mais nada, ele é um consumidor, né, assim, de arte. Acho que todo escritor deve ser um grande leitor. Acho que todo cineasta deve ser um amante do cinema. Quando não, a gente acaba, de maneira geral, de todas as artes, né? A gente é público cativo das manifestações artísticas, dos eventos culturais. Meus pais me alimentaram muito de informação, de conteúdo. Então, assim, eu tive a sorte, o privilégio de ter livros, disquinhos. Eu tinha uma coleção de disquinho, que é muito legal, porque é uma relação, primeiro, de ouvir. Aí, mesmo tendo o livro ilustrado, o áudio ele tem uma força muito, muito grande. E é engraçado que o cinema ele é audiovisual, mas parece que a imagem tem tem preponderância, quando, na verdade, é uma união real, né? Se tu tira o som, tu volta para o cinema mudo, né? Assim, que é uma outra história. Mas eu acho que a minha paixão começou desde a infância. No caso do desenho animado, eu acho que eu estou com 47, eu faço parte de uma geração de transição, que é a chegada dos computadores, essa certa acessibilidade às novas tecnologias, né? E eu lembro assim, que eu comecei a trabalhar com design gráfico, fazendo projeto gráfico, projeto impresso, ia para gráfico, mas já tinha os programas de edição de imagem, e ali parecia que tinha uma brecha, nem eram programas específicos ou tecnicamente ideais para se fazer animação, mas já era uma ferramenta a mais. E foi mais ou menos isso. Eu levei muito tempo para me formar, eu acho que como eu não ia ser arquiteto atuante, o diploma parecia que não estava fazendo muita falta. E quando eu me formei, eu fui para São Paulo, passei uma semana no Animamundi, né? O Animamundi tem uma importância, eu acho que muito grande aqui no Brasil, em termos de divulgação, de difusão da animação como um todo, e na formação mesmo de muitos animadores, e eu me incluo nisso. Então, passei uma semana em São Paulo, de manhã e de tarde e noite, vendo animação, e voltei para Belém com essa ideia fixa. Através do Instituto de Arte do Pará, eu consegui uma bolsa na época, era um valor muito pequeno, mas reuni vários amigos atores, escritores, e daí a gente desenvolveu o primeiro curta como se fosse um laboratório mesmo um laboratório, era um filme experimental, que é a onda que vocês veem hoje, a Pororoca era um filme experimental. Agora, uma coisa engraçada, assim, ao longo da minha trajetória como artista, eu era muito curioso. Então, assim, eu entrei na fundação porque eu fazia miniatura em giz, mas também tinha trabalhava como, sei lá, desenhava, né? Então, sabe desenhar e tal. Dali, um dia me convidaram para pintar cenário num espetáculo de teatro do Hamlet.
Então lá eu conheci o Adriano Barroso, que foi quem escreveu esse espetáculo de teatro que virou desenho animado. Eu fiz muita cenografia aqui em Belém. Né? A gente tem uma habilidade, eu fazia adereço, então assim, participei. Até uma hora que quando eu vi, eu estava no palco. Então, assim, fiz uma temporada como um clown numa trupe de palhaços, Palhaços Trovadores, que é um grupo que ainda atua aqui em Belém. Não tinha um clown, que era o Chico Tripa, que depois virou um personagem de animação, já que o corpo envelhece, né? E na animação o corpo está sempre em forma. Mas esse foi mais um atravessamento assim, entre o teatro e a animação, dentro assim, dos trabalhos que eu desenvolvo. E foi muito engraçado que, quando foi para começar a Pororoca, tinha muita coisa engatilhada. Então, assim, eu já tinha trabalhado com muitos atores. Alguns desses atores, como André Mardoc, Adriana Cruz, eram de teatro de boneco, então já trabalhavam com vozes, com trabalho de dublagem. Então, assim, e fora que os atores, eles tinham muita expertise quanto à estrutura de narrativa, eles sabiam pegar um texto e defender seu personagem, as características do seu personagem. Assim, a parte da animação, a técnica, a parte tecnológica era o maior desafio, porque a gente estava começando meio que do zero. Então, assim, cada amigo tinha um macete, tinha um programa, tinha uma solução técnica, mas as outras partes, a questão do roteiro, a questão dos atores, a trilha sonora, a gente já tinha uma certa segurança, né? Então, assim, eu trabalhei com o Fábio Cavalcante, que era um músico, que era um cara que já faz trilha. Então, assim, faltava só juntar essas partes para sair o primeiro curto, que foi a onda, teve um retorno assim, muito, muito maior, tá até hoje aqui ainda trazendo bons frutos, né? Novos ares, novos públicos. Então, assim, já foi muito gratificante. O segundo já foi em função do êxito do primeiro, foi um edital do Ministério da Cultura, o valor já era um pouco melhor, a gente já podia caprichar um pouco mais na qualidade e no acabamento, e eu acredito que o público possa conferir isso. Olha, a Josabel perguntou aqui qual a influência do Catalendas e do Aníbal Pacha. O Aníbal Pacha é um artista que eu amo, é uma figura incrível. Ele é do teatro de boneco, ele largou a publicidade para ser ator, para investir tudo no sonho dele. Hoje ele é professor da Escola de Teatro da UFPA. E é uma figura assim, incrível, talentosíssima, muito criativa. O Catalendas é um programa produzido aqui em Belém, que teve um retorno, fez um sucesso assim, em rede nacional, era exibido pela TV Cultura. Era um programa de baixo orçamento, mas que teve muito público, chegando a bater até no Rá-Tim-Bum, que tinha um orçamento muito maior e tal. E o Pacha era quem coordenava isso. E hoje eles têm o Casarão dos Bonecos, que é um espaço de cultura autônomo, assim, que vive, né, da sua produção, que é aberto ao público. Agora, o Pacha tem uma história em especial. O roteiro da Pororoca, ele é uma adaptação, né, no jargão cinematográfico. Ele é uma adaptação de uma obra de teatro, né? E é muito engraçado, porque o teatro era 1 hora e eu tinha que condensar a 10 minutos, se é que eu ia conseguir fazer 10 minutos. A outra coisa é que algumas coisas para animação são muito complicadas, complexas. Fazer uma multidão, né? Colocar muitos personagens se mexendo ao mesmo tempo, muito tranquilo. E no espetáculo de teatro, o filme começava com os vários peixes arrumando o salão, o que tecnicamente era um problema. Qual foi a solução? O Poraqué, que é o nosso peixe elétrico, ele sumiu e começa no black. E a ideia inicial é que era só os 2 olhinhos dos personagens falando, e aí os atores, se eles tiverem talento para as vozes, eles dão conta de segurar a cena. E é um problema técnico que acaba criando uma solução narrativa engraçada. Mas quem chamou a atenção para isso foi o Aníbal Pacha. O Adriano, que escreveu o espetáculo de teatro, ele começou a escrever a adaptação. Eu disse para ele o que eu achava que a gente tinha que cortar, né, o que dava para a gente condensar a história. Ainda conseguimos manter os sufistas, porque eram duas
narrativas paralelas, tinha o fundo do rio, tinha os surfistas que vinham pegar onda e tal, não sei o quê. E a gente foi condensando. E uma hora o roteirista sumiu e tinha que terminar. Então eu acabei escrevendo mais umas 5, 6 páginas, o que é um erro, porque praticamente 6 minutos, né? No cinema é 1 minuto por página que a gente calcula mais ou menos. Então eu tinha uma introdução que era maior do que o filme, e foi o Aníbal que chegou e falou assim: olha, teu texto vai até aqui, no meio da segunda página. O resto tá tudo na tua história. Tu estás querendo contar, sabe, na abertura. E é exatamente o que as pessoas vão ver hoje. Alguém que vem, né, alguém que traz a experiência como contador de história, e foi a solução certa, ideal, que está lá no filme. E é isso. E você falou Você falou um pouco da participação de várias pessoas que atuaram nos seus projetos, que participaram dos seus projetos. Você poderia falar um pouco como que as pessoas, onde que aconteceram esses encontros em Belém, na cidade de Belém? Sim. Bom, quase todas essas pessoas eu acho que eu conheci através de ter ido trabalhar na Fundação Curro Velho. Né? Outro espaço que é muito importante aqui em Belém, da gente falar, é o Instituto de Arte do Pará, que hoje é a Fundação Cultural do Pará, porque foi através de uma bolsa, uma simples bolsa, se eu não me engano, o prêmio era 12 mil, em 2002, há 18 anos. Era um prêmio de 12 mil para fazer um curta de 10 minutos, então era pouco dinheiro. Eram mais artistas com muita vontade de fazer animação. Aqui em Belém, assim, eu tinha trabalhado em 2 animações, mas ainda eram trabalhos de encomenda. Eu fiz uma para a Prodepa, que era um CD-ROM que ia sair com várias coisas sobre o estado do Pará, e tinha um índiozinho, foi minha primeira animação. Tosca, dura, mas que eu já estava vendo, assim, já tinha essa paixão para trabalhar com animação, improvisei em casa uma mesa de luz, né? Peguei a mesa de vidro da minha mãe, coloquei o abajur embaixo, essas coisas assim. O segundo já foi uma lenda urbana, que é da Mulher do Táxi. Eu não sei se tem a lenda da Mulher do Táxi aí, porque às vezes dizem que cada estado tem uma lenda da Mulher do Táxi. Mas o espaço mesmo que foi decisivo para uma geração assim, de artistas foi a Fundação Curro Velho. Ali eu conheci talvez meus melhores amigos, meus grandes mestres. Era um espaço de uma troca absurda, porque tinha a Vlad Lima, diretora de teatro, Karine Janselin, Olinda Charone, tinha grandes músicos como Nego Nelson, que é um grande violonista daqui, Paulo Moura, que também é um dos, para mim, um dos maiores 7 cordas do Brasil, né? Tinha pessoal de teatro, tinha pessoal de cerâmica, tinha fotografia, passavam por lá, Miguel Chicaó. Era um espaço muito rico, arte educadores, foi realmente assim, um espaço decisivo. E aí depois eu diria o Instituto de Arte do Pará, que com essa bolsa, não só para mim, mas ele meio que pavimentou um movimento de animação aqui em Belém. Quando eu fiz a Onda, né? O Andrei fez uma pesquisa, um amigo meu que também é animador, é um dos primeiros curta-metragem dentro de uma estrutura assim, de narrativa, de 10 minutos. Antes eram quase... Todo mundo estava tentando fazer, mas não tinha um resultado, né? Ou era um filme de publicidade de 30 segundos. A Onda é mais ou menos, eu acho que é o primeiro curto. E a partir daí, relatos assim do César Coelho, do Animamundi, ele falou que só o fato de Belém produzir um curta por ano já colocava a gente como um polo de animação, porque eram poucos estados no Brasil que produziam, tirando o eixo Rio-São Paulo, lógico, né? Minas, talvez, mas eram poucos estados. Hoje a gente teve, graças não só ao Animamundi, mas outras políticas que agora estão em riscos, né? A gente teve um boom no movimento de animação, temos já várias séries, já temos séries premiadas, longas premiadas no exterior,
o Brasil virou uma potência de animação. Eu mesmo ganhei o edital, que agora eu vou precisar entrar em processos judiciais para conseguir haver o prêmio, que é para produzir uma série de TV, porque o sonho inicial da Turma da Pororoca sempre foi produzir uma série, ter várias histórias do caranguejo, do camarão e tal. Você estava falando... Eu respondi ou fugi do tema? Desculpa, Gabriel. Não, respondeu, com certeza. E você falou ali de várias coisas que a Turma da Pororoca pode estar no futuro, e você pode falar também um pouco aonde que a gente pode encontrar essa turma, em quais plataformas, quais outras mídias além do audiovisual a Turma da Pororoca está? Olha, uma das coisas bacanas, eu acho, da animação, é porque assim, tem um lado prático e comercial, que é o que a gente chama de licenciamento de marca e de produto, mas é engraçado porque primeiro que assim, eu acho que aqui no Brasil ninguém ainda levou essa cadeia produtiva muito, né? Até séries como O Irmão do Jorel, que é muito premiado, ainda não deverá muito, mas assim, é um barato poder fazer outras coisas em casa. Assim, teve uma geração que viu a Pororoca, e os pais eram músicos, e eles viraram... Oh, meu Deus, como é que desliga aqui? E eles fizeram uma banda com crianças. Eram 4 crianças e 4 pais adultos, que era o Espoleta Blues. E eles fizeram um clipe para o Camarão. E o nome do clipe é Camarão, né? É um rock muito divertido. Eu consegui uma bolsa também de produção, uma bolsa de produção. A gente produziu esse clipe. Esse clipe está no YouTube. Então é um crossover, né? Da Turma da Pororoca e o Espoleta Blues, né? Então aí tá para todo mundo ver, é um barato. E é legal tu ver o personagem, né, transitando de mundos, assim, e ali ele interage com a criançada. Foi um projeto que eu tenho muito carinho, e essas crianças já estão crescendo, né? Então a banda tá para se desfazer, porque já tem uns 3 ou 4 anos, estão ficando já de pré-adolescentes para adolescentes. Outra coisa, eu cheguei a fazer a impressão do bonequinho do Camarão em 3D, com a ideia da gente poder fazer várias prensagens. E tem uma coisa muito divertida. Eu não jogo game, né? Assim, há muito tempo que eu não jogo game. Mas uma hora eu recebi um convite de um amigo meu que é programador para a gente fazer um game da Pororoca. E eu quero te dizer que foi um barato, porque o processo de criação é o mesmo de fazer um filme, né? Tu tens o roteiro, tu discute determinadas narrativas, tem tipos de game, né? De primeira pessoa e tal, não sei o quê. Mas depois é todo o processo de um filme, tudo é confecção, criação de cenário, são os plots de animação, é uma animação um pouco mais simples, tu trabalha com menos frame, o render é muito mais leve, porque tu trabalha com escalas de pixels, né? Então é muito rápido que faz isso, assim. E para mim foi um processo encantador, assim. Eu estou com um projeto preparado para poder ir atrás realmente de um apoio, de um patrocínio e poder colocar ele. Eu tenho um teaser, que é um teste que nós fizemos, que se vocês quiserem a gente pode disponibilizar aí para o Cine Darcizinho, para quem quiser instalar no seu Android, por enquanto a gente só tem para Android, e pode brincar, tá liberado aí para todo mundo. Cobrem do Gabriel, quem estiver vendo. Tá bom. Aqui a Josebel fez uma pergunta: qual a importância das políticas públicas para o audiovisual brasileiro? Qual a importância dos editais públicos de estados e municípios? Bom, eu vou dizer que ela é 1000% importante, né? Existem várias coisas. Acho que a gente está num período onde muitos preconceitos se revelaram, assim, né? Há uma falta de compreensão, a gente às vezes é comparado com determinados países que têm estruturas, condições diferentes. No caso do Brasil, é fundamental. Praticamente todos os meus projetos vieram de editais, eu não vivo de edital, a gente sempre tem que ter uma atividade profissional. Meu primeiro curta, eu tinha 2 empregos, eu produzia de noite, de madrugada e nos meus finais de semana, porque é difícil a gente conseguir viver do cinema de animação. Então, sem essas iniciativas, praticamente a tendência é acabar, só vão se manter realmente quem tem uma estrutura, quem tem muito dinheiro, quem já tem uma estrutura.
desde o início, assim, a política do Ministério da Cultura, acho que no começo do governo do Lula, abriu o que seria cotas por região. Só isso já garantiu que cada região tivesse uma produção todo ano. E tiveram brigas, o que é normal dentro das categorias, o Rio dizendo que não deveria ir porque lá tinha mais produtores, e a gente daqui dizendo, bem cá, a gente não tem porque não chega o dinheiro. A partir do momento que chegar o recurso, vai ter. Teve, e de boa qualidade. Hoje em Belém nós temos 3 séries de animação produzidas. Temos as Incambiabas, do estúdio Luminuras, que são 3 jovens guerreiras, uma qualidade de desenho de animação maravilhosa, do meu compadre Toniel. Tem os Brinquedonauta, que é do Andrei, né? Meu compadre, que também é sócio do Otto, estão com 2. E os Dinâmicos, da minha comadre Luciana, que eu tive a sorte de fazer parte da equipe. Eu fui um assistente da Lu de direção, assim, né? Trouxe a parte da minha experiência na animação, já que ela é uma produtora de audiovisual, uma produtora de música, e que fala sobre o Mestre Vieira, que é um dos grandes guitarreiros aqui da região. Perdemos o mestre, né? Vai fazer 2 anos, e ele teve a chance de, em vida, ver que ele virou desenho animado, sabe, assim, e é baseado nas músicas do Mestre Vieira. Então, assim, conteúdo de cultura disfarçado, embalado em entretenimento para a criançada. E ele tem o tema do Mapinguari para guitarrada, sabe, assim, foi muito legal. Então, só isso era para estar vindo o quarto, que é a Pororoca, né? Através de políticas públicas, elas são fundamentais. As pessoas pouco... Luciana Medeiros, minha colega e diretora, a Luciana Medeiros, que é diretora da Central de Produção de Cinema e Vídeo na Amazônia. Então, são 3 séries em Belém do Pará, né? O pessoal mal sabe que aqui, às vezes, tem animação, e a gente já tem 3, já está no mercado, circulando em algumas TVs públicas e outras TVs pagas, TV Canal Brasil e tal. Todas, eu acho, sou suspeito para falar, mas todas com qualidade, e que, assim, com conteúdo muito interessante, de caráter educativo, didático, paradidático, né? Mostrando um pouco do que é a nossa diversidade cultural do Brasil. Acho que há muito desconhecimento da nossa região, muito, muito. É engraçado porque uma parte da minha família é de Minas, eu cresci indo para Minas, e se eles não tivessem, meus parentes, se eles não tivessem familiares aqui, eles não saberiam nada, nada. Assim. Há um desconhecimento quase que total do resto do Brasil, há uma confusão de norte e nordeste, o que para a gente é incrível, né? Que são climas diferentes, geografias de paisagem diferentes, cultura, culinária, tudo diferente. Mas o Brasil não se vê direito. E esses trabalhos, eu acho que eles ajudam nessa missão, né? De desenhar melhor a nossa cara como nação, como uma nação assim tão diversa. Mas voltando à pergunta assim, das políticas, elas são fundamentais. Eu vi uma entrevista do Zé Padilha que ele fala que mesmo nos Estados Unidos, que é um país onde a indústria, né, do cinema é muito forte, pelo menos 40% de todo filme comercial é através da Lei Rouanet de lá, né, através das leis de incentivo por 40%. Então, assim, nem o empresário lá coloca 100% do dinheiro em risco, porque é um projeto de risco, né? E é um investimento que precisa ser de compromisso da própria sociedade. A Europa não, a Europa já tem muito mais consciência, tradição, o cinema veio da Europa, então... E, assim, há um paradigma, né, muito diferente entre o nosso, do europeu e do americano, por assim dizer. Cada um com seus problemas, por assim dizer, como diria o Caboclo. É isso? Isso. Você pode me dizer um pouco das suas outras produções também? Olha, eu acabei centrando muito na Pororoca, porque é difícil começar um projeto cultural, um projeto de animação, né? Ainda mais assim, dentro do que nós tínhamos de uma política do audiovisual, que a gente não sabe para onde vai, porque há e houve um desmonte absurdo, muito grande.
para se iniciar, para se aprovar um projeto, a gente tem que ter uma bíblia, desenvolvimento de personagem, às vezes tem um roteiro prestado. Então acaba tendo um envolvimento muito grande. Mas além da Pororoca, um projeto que eu iniciei foi o do Palhaço Chico Tripa, que uma hora também vai virar uma série, se tudo der certo. O Chico tem essa história engraçada, porque eu fui para um grupo de teatro, era um grupo de palhaço, não era um palhaço de festa, era um palhaço de teatro. A gente fazia espetáculos tanto em teatros quanto na rua. A gente ia para a rua, era uma trupe mambembe, eles são chamados de trovadores, então cantava. E, assim, entre as várias frustrações que eu tenho na vida, eu sou um músico frustrado. Então, assim, tocava violão, fiz escola de música, estudei flauta doce, fiz parte de um conjuntinho de música antiga que tinha aqui no conservatório. Depois eu fui para a flauta transversal. E nos palhaços eu podia colocar tudo isso para fora. Então, assim, eles precisavam de suporte, às vezes eu tocava violão, às vezes eu tocava flauta. Mas normalmente eu era o tripa do boi, que é aquele cara que fica embaixo do boi bumbá carregando o boi. Daí o nome do meu palhaço, que é o Palhaço Chico Tripa. E Chico Tripa também era como meu pai me chamava quando eu era criança. E Chico Tripa também é o anagrama do meu nome, que é Cássio Tavernar, né? CT de Chico Tripa. O Chico, ele é uma homenagem ao meu palhaço da infância, que é o Jerry Lewis, né? Jerry Lewis. Ele tinha um filme que era Os Reis do Circo, né? Que em inglês era Three Rings. E ele tinha um palhaço que era o Jericó. Eu só fui descobrir o nome do palhaço depois de adulto, que eu fui fazer pesquisa para o meu palhaço. Então, meu palhaço é uma homenagem ao palhaço do Jerry Lewis, que é dentro da família dos Klaus, ele é considerado um Trump, né? Um vagabundo, que é o palhaço da barba mal feita, né, que às vezes é associado com um mendigo. Dentro da estrutura dos palhaços, né, normalmente eles são separados em Klaus brancos e os augustos. Né? O branco é aquele palhaço limpo, asséptico, a gente diz que é o adulto, é o que manda, é o que acha que manda no Augusto. Né? O Augusto é a criança, é o sonhador. Fazendo comparação, o Dedé é o branco e o Didi é o Augusto. Né? O Dedé acha que manda no Didi, mas o Didi sempre é mais esperto que o Dedé. Né? O Mussum e o Zacarias, eles oscilam, digamos assim. O Gabriel, nem sei se os Trapalhões é da tua geração. Tu tens uma cara de menino tão novo. Não é, não. Aqui. Mas deixa eu ver, então, outro... O Pink e o Cérebro, né? O Pink é o branco. O Cérebro é o branco e o Pink é o Augusto, por assim dizer. O Laboratório de Dexter, ele é o branco, a irmã dele é o Augusto. E por aí vai. E o Chico é um Augusto, né? Então, assim, ele é um... E foi um projeto que também começou com pesquisa, com bolsa de pesquisa. Eu tive a sorte de, na época ainda de locadoras, pegar todos os filmes do Charlie Chaplin, era ver como era a manifestação do palhaço no cinema. A gente tem o Didi aqui representando bastante, que também mamou muito no Chaplin, mas acho que o Chaplin, para mim, é um dos maiores artistas de todos os tempos. Assim, eu sou completamente apaixonado. E eu já era antes, e depois eu fiquei ainda mais ainda pela quantidade de coisas que ele produziu, pela qualidade, por ser um roteirista genial, por ser um ator maravilhoso, né? Um ator que faz mímica é muito mais difícil, né? O Chaplin, pouca gente sabe, mas ele está numa revolução da linguagem do cinema. Ele foi um dos primeiros artistas que iniciou várias práticas que depois se tornaram comuns no cinema. Ele vive a transição do cinema mudo para o cinema falado, e o mais absurdo, né? Na cena do Grande Ditador, ele faz uma das falas mais lindas do cinema. Então é um personagem que criou um personagem icônico quando mudo, né? Conseguia falar tudo sem uma palavra, e quando colocaram a voz, ele fala um dos textos que até hoje é extremamente atual. Maravilhoso, né? Maravilhoso. E assim, ele foi um dos poucos que filmava cenas extras, que deixava de fora no corte da edição,
que praticamente até então no cinema se editava e se cortava o que se produzia, o que se filmava. E ele começou a ter esse poder, o estúdio começou a investir. Então é um personagem fantástico. Agora tiveram vários outros, né? E foi mais ou menos essa pesquisa, e uma hora eu estou esperando agora para poder dar prosseguimento com o Chico. Mas ele é um personagem que sempre assim, ele está aqui no meu computador, de vez em quando eu abro ele para fazer umas brincadeiras. Fora assim que o universo do Clau tem vários. Tem a questão do gestual, pode, sabe, uma pesquisa só sobre gestos, só sobre mimética, etc. e tal. Agora acho que a gente podia chamar a Elis de volta, né? Cadê ela? Será que ela ainda está aí? Eu gostaria aqui de chamar a Elis para participar aqui da conversa. Oi, Cássio, tudo bom? Oi, menina, tudo ótimo. Troca agora que não é mais a Josebel. A Josebel está ali descansando um pouquinho, ela vai voltar, porque ela ainda tem perguntas para te fazer. Mas o que eu ia te perguntar uma coisa, Cássio, você fala dessa alma do palhaço, né? Que o palhaço ele é um pouco da nossa alma, né? Quem já teve a experiência de fazer um palhaço sabe do quanto da nossa alma, o avesso da alma, né? A gente expõe no palhaço. E aí você está falando que o seu palhaço, Chico Tripa, era um vagabundo, né? Mas eu vejo também no Camarão, né? O Camarão ele tem uma coisa de vagabundo ali. Ele é meio exuzinho, né? Ele do Branco e do Augusto, o Caranguejo é o Branco, o Clau Branco, e o Camarão é o Augusto. Ele é o vagabundo do Rio. Ele é a criança, ele é a ingenuidade, ele é a pureza, ele é a leveza, né? Mas também assim, contém a sabedoria nele, né? Assim, ele é. Mas ele é transgressor. Que falaste é engraçado porque ter um clown é meio que uma terapia, né? A gente coloca o nariz e parece que ganha um poder, assim. Agora cansa. Eu tentei trazer ele depois chegando aos 40. O trabalho do ator, né? É um trabalho de atleta. Corpo muito forte, né? É um trabalho de corpo muito forte, né? Eu brinco, mas é verdade, que eu transformei ele num personagem de animação para poder não depender da minha atividade física, porque exige muito. Tem um momento que antecede uma apresentação, tem a apresentação, e às vezes é isso, assim, a gente vai com um problema, né? Eu estou passando por uma dificuldade, e ter que entrar no palco, é um desafio em dobro, né? Não é como qualquer outro trabalho, porque eu tenho que fazer aquilo acontecer. Eu já passei por essa situação. Foi uma das experiências mais legais assim, que eu tive. Eu cheguei a assistir o Chico Tripa, né, no Valdemar Henrique. Eu cheguei a assistir vocês lá, muitas vezes, né? E aí também o Valdemar Henrique, o teatro, né? O Teatro Valdemar Henrique, que é um teatro experimental, também um desses espaços que a gente estava falando de Belém, né? Por onde nós circulamos na cidade e como um espaço de encontro de sociabilidades e também de criação, né? De expressão das criações. E você tem essa passagem no Valdemar de diversas formas, né? Como é que fala? O convite para entrar nos Trovadores era porque a gente estava muito perto, né? Tinha em Belém, assim, tinha além do Embuste, né, e do Teatro de Bonecos, tinha Usina, né? Tinha o Beto Paiva. Beto Paiva faleceu, mas foi um grande artista, né? Tinha um teatro de boneco de alta qualidade, assim, né? Teve uma montagem do Fausto histórica, linda. E aí tinham artistas... A Maane Dias era uma das manipuladoras dos bonecos no Fausto. Era, do Fausto, maravilhosa. A Maane Dias, hoje cantora lírica, uma grande humorista, né? Um time de humor maravilhoso, assim, minha colega querida. Valéria Pires, Adriana Cruz, Denis Moreira. São essas pessoas, né? Porque eu sempre acho que a gente não encontra as pessoas. O que proporciona esses encontros, né? É o nosso trabalho como pesquisador, como artista, né? Eu sou como plateia, né? Eu fui plateia a minha vida inteira, né? Se você é um músico frustrado, eu sou uma artista frustrada. Eu não tenho habilidade alguma para nenhuma arte. Já tentei tudo.
Já tentei fotografia, passei pela foto ativa. Acho que isso é modéstia. Tentei a escola de teatro, não fui, tentei o Curro Velho. Então, eu me contento com ser artista e ver os meus amigos, né, queridos de Belém. E vocês têm isso, né? E hoje você tem... O Curro Velho não existe mais, né? Está fechado, é isso, Cássio? Ele está com funcionamento, digamos... reduzido, vamos dizer dessa forma. Mas, por outro lado, foi a partir do Curro Velho que você tem hoje o Casarão do Boneco, você tem hoje a Casa do Palhaço, você tem hoje o Circular Campina, que de alguma forma também, o próprio Fotoativa, o espaço que é o Fotoativa, que é um espaço de encontro, a Praça Ferro de Engomar, né? Eu estou querendo trazer esse universo de Belém, esse universo amazônico urbano também, né? Porque pela tua obra você traz essas referências do universo fantástico de Belém, mas você, Cássio, traz todas essas pessoas desse universo urbano de Belém, né, de uma cidade rica culturalmente, com artistas falhou muito um pouco aqui. Falhou? Está ouvindo, não? Voltou a ouvir? Oi? Voltou. Falhou aí agora. Voltou? Não, eu estou tentando trazer um pouco desse universo, porque a onda, né, a festa na Pororoca, a turma da Pororoca, ela traz esse universo do encantamento da floresta. Mas o Cássio Tavernar traz com ele, pela sua obra, um universo urbano, né, um universo amazônico urbano. Porque você tem ali um conjunto de artistas, um grupo de artistas muito bem formados, né? De uma formação muito sólida e que se mantém como artistas em Belém, no Casarão do Palhaço, na Escola de Teatro e Dança, no Casarão do Boneco, no Instituto de Artes do Pará, né, no Fotoativa, no projeto Circular Campina, que é um puta projeto da cidade. Então, você está nesses dois mundos, né, Cássio? E Belém te proporciona a vivência nesses dois universos. Sim. Eu acho uma realidade... Belém, assim, o nosso estado, ele tem várias carências neles. A gente sabe disso. A gente tem muita riqueza, ao mesmo tempo que a gente está cercado de muita pobreza, né? Nós temos uma realidade urbana que eu considero muito dura, mas se tem algo que faz assim Belém ser um lugar muito bom de se viver, são as trocas e a vivência exatamente entre as pessoas. Dentro assim do meio artístico, do meio de produção cultural, há um contato muito próximo, né? A gente vai numa casa de choro como o Gilson e a gente senta na mesa com o Gilson, né? A gente consegue estar transitando e trocando afetos com os artistas que são os nossos ídolos, né? Assim, isso é uma coisa que Belém traz muito para a gente, que faz assim a vivência aqui ser mais amena, ser mais branda, diante das dificuldades que a cidade precisa, né? A gente está sendo muito maltratado já tem um tempo, assim. Tem esse desconhecimento do Brasil, que é muito marcante, um certo isolamento. Em agosto eu fui fazer parte de uma ação da adesão do Pará à independência, acabei tendo uma aula, né, de como o Pará entrou como a última entidade nisso que nós entendemos hoje como o Brasil, e de como isso se estabeleceu e que em 10 anos depois veio a cabanagem, a gente queria rachar porque já era isolado, o Brasil não olhava, eram condições muito específicas, e até hoje tu ainda vê que a história ainda não deu o devido lugar, né, para a nossa região, para o nosso estado. Mas hoje a gente tem, assim, você tem hoje essa geração, a nossa geração de alguma forma, né? Eu também tenho 49 anos, a gente só tem 2 anos aí de diferença. Mas hoje essa geração que nós convivemos na rua, né? Outro dia eu assisti uma live com o Nelson Carvalho, que é arquiteto, e o Galindo,
que é também do cinema, né? Um produtor de cinema. E eles falando que nos anos 80 a gente andava na rua, né? A gente andava na cidade. Nós éramos andarilhos da cidade. Hoje a gente não tem mais tanta liberdade para andar, tanta segurança para andar na cidade. Mas o que interessa, assim, que eu queria trazer era essa geração que andou na cidade, que estava na rua, hoje são essas pessoas que estão à frente de projetos importantes na cidade, né? Estão na Secretaria de Cultura, né? Estão no Instituto de Artes, estão no Fotoativa, no Circular. Né? Essa geração aí que bebeu na fonte de um projeto, eu considero de um projeto do próprio João Jesus Paz Loureiro, né? Quando esteve à frente da Secretaria de Cultura do Estado do Pará, e que foi a partir do Paz Loureiro a criação do Curro Velho, do Centro Cultural Tancredo Neves, o Centur, né? E de tantas pesquisas que foram feitas sobre a cultura amazônica, né? E aí queria que você falasse um pouco dessas pessoas, né? Dessas pessoas que estão nesses lugares hoje, que podem, na Funtelpa também, né? Uma geração que está aí pensando a política de arte e de cultura para o estado do Pará. Elis, assim, não sei se eu vou polemizar um pouco, mas assim, quando a gente fala de geração, eu sempre minha antena ela levanta, porque assim, eu não acho nem que a gente representa ou a gente era representante da nossa geração. Eu acho que a cada geração vai ter esses guerrilheiros, sabe? Esse hoje. Eu acho que hoje tem menos espaços. Eu acho que assim, eu agora estou trabalhando na Secult, mas a gente tem várias limitações e dificuldades. Um espaço como o Curro. Alô? Alô? Oi? Tá me ouvindo, Elis? Tá me ouvindo? Eu te perdi um pouco. Pode voltar? E agora? Agora voltou. Era isso. Sobre a geração, eu acho que sempre vai ter, dentro de cada geração, os representantes, né? Gente que vai para a guerrilha, sempre foi guerrilha. Né? Talvez hoje a gente olhe e achava que tinha, mas na época também era muito duro, né? A gente, tinha menos, por exemplo, não tinha os editais, hoje a gente tinha, né? Agora, recentemente, há 2 anos, acabaram com a política do audiovisual, mas ao longo desses últimos 15 anos foi crescente, né? As portas que se abriram dentro de políticas públicas, né? De forma notória, né? E nos 2 últimos anos que isso acabou, mas na minha geração não tinha política de audiovisual, sabe? Assim, haviam alguns equipamentos públicos, como o Curro Velho, como a Fundação, a tendência foi melhorar, tiveram ações irregulares. Agora a gente tem que lutar, eu acho que a grande luta é isso que está sendo desmontado agora, porque foi muita conquista, sabe? Foram anos de luta. A gente sabe que internamente a porrada é muito grande entre os produtores, entre os artistas, entre os realizadores. E essa luta foi que fez crescer o movimento. Eu estou falando só do audiovisual, mas a gente tem essa mesma batalha em todas as linguagens, né? Mas especificamente do audiovisual, que eu estou mais próximo. Eu acho que essa é a grande batalha agora. Acho que essa que é a grande batalha. Porque eu vejo isso, assim, por exemplo, no curso de cinema, as pessoas que estão entrando, talvez elas não saibam ainda o tamanho do problema que elas estão, de querer fazer cinema hoje no Brasil com um total desmonte do Ministério da Cultura. Eu só queria terminar essa conversa com um assunto mais audiovisual, né? Então, o desmonte da Ancine, por exemplo, os ataques à Ancine. Né? Mas a gente também está vendendo nas universidades o ataque à CAPES, eu fui bolsista da CAPES no meu mestrado. Por sinal, a gente não falou do projeto do mestrado, que é um projeto de audiovisual, que era um projeto muito bacana. Isso. E eu sinto que vai acabar nosso tempo. Quanto tempo a gente tem de entrevista? Gabriel, pode falar, mas a gente tem feito em 1 hora e... Já chegamos a 1h30 em uma das lives, a gente chegou a 1h30. Dentro desse processo de desmonte, durante o mestrado, eu tive auxílio da Bolsa da CAPES. Para mim foi um dinheiro sagrado, né? Então eu falei assim dos filmes que eu produzi através de políticas públicas. Agora estou falando da minha formação acadêmica,
através de uma bolsa que é fundamental, e dentro do mestrado eu tive palestras sobre o desmonte, né? Eu fui a última turma que recebeu uma bolsa de pesquisa em artes. Nesse ano eu estava sem emprego, estava como autônomo, eu tenho um estúdio ainda, tenho uma empresa formada, e fui autônomo por 10 anos. As pessoas que possam, com o exercício de imaginação, tentar imaginar o que é viver de animação em Belém do Pará, por 10 anos. No Brasil, né, Cássio? No Brasil. E Belém também, né? Mas olha, Elis, em São Paulo tem mais mercado, né? São Paulo é mais generoso para algumas coisas, para animação também, né? Eu tenho muitos amigos que trabalham comigo, que são de São Paulo ou trabalham para São Paulo. Mas essa é uma outra história. E o teu público de animação? Qual é o público que assiste a Turma da Pororoca? Olha, nos editais da vida a gente aprende que, de maneira pedagógica, é muito importante a gente separar as idades, né? 0 a 4 anos, 5 a 7 anos, 8. Só que eu sempre pensei como artista em fazer um produto, uma obra para todas as idades. Era essa a minha meta. Mas, para um edital, isso precisa ser muito bem enquadrado. Eu não posso ter dúvida. Eu tenho que falar assim, olha, meu público para essa obra, e porque tem as especificações pedagógicas, né? Isso é muito claro. E a gente é muito cobrado disso nas apresentações, nos pitches que são feitos. Só que eu, como artista, se eu pudesse... faria para todas as idades. E então, mas não é assim. A Turma da Pororoca, eu não sei se é porque eu assisti e assisto inúmeras vezes, eu não canso de assistir, mas ela me puxa sempre para um universo infantil, né? Me leva para um universo infantil. E quando eu a vejo, e quando eu assisto uma criança, como eu te mostrei hoje o vídeo do Antônio assistindo, o Antônio é uma criança que tem 5, 6 anos de idade, e o Antônio assistindo, encantadíssimo assistindo a Turma da Pororoca, e não só ele, a filha do Gustavo, que é um dos nossos coordenadores do Cine Darcy, a filha do Gustavo tem meses, acho que ela tem 1 mês, mas ela ouviu a música e ela se mexeu com a tu. Não, Tupinambá não. Tupinambá é nosso. Piraputaba. E ela se mexeu. Eu falei pro Gabriel ainda agora. Assim, a Onda era um filme de laboratório, né? Literalmente era uma obra de experimentação. E o retorno foi acima de qualquer, principalmente com as crianças, assim. Eu tive e tenho ainda relatos disso, de amigos, dos pais, dos tios. O Nelsinho, né? O Nelsinho tem um filhote que é o Pedro, que tem síndrome de Down, e a Laureni, a mãe, me falava que ele só almoçava vendo a Onda, a Festa na Pororoca, né? O que para um tio, né, a gente enche o coração de orgulho, e isso não tem... Eu lembro que o primeiro patrocínio foi da Vale, e mandaram uma assessora de comunicação para cobrir o lançamento, e ela veio, eu não sei se foi do Rio ou de São Paulo, e ela falou assim, Cássio, num dia eu parei de contar, meu filho tinha visto 23 vezes, quando eu parei de contar. Tem uma empatia ali, tem alguma coisa que funciona, a gente não tem a menor noção do porquê. A gente só tenta fazer sempre com muito carinho, né? Sempre com muito carinho. Mas tem uma coisa na Turma da Pororoca que, para quem assiste fora de Belém, que é a linguagem. Né? O vocabulário. O vocabulário utilizado na Onda e na Festa da Pororoca, eu assisto e a Priscila, que é minha companheira, ela me pergunta... Ela tem que assistir os filmes de Belém com um dicionário paraense do lado, né? E aí esse universo também você traz, essa linguagem você traz. E eu ia te perguntar isso, é uma linguagem que se usa no cotidiano da cidade ou vocês trazem isso desse mundo
do mundo literário, mas que não é parte da linguagem cotidiana da cidade? Eles têm um pouco de tudo, tem coisas do nosso cotidiano, tem coisas que é da nossa região, mas não necessariamente, por exemplo, de uma realidade urbana. Eu levanto uma tese polêmica, que eu digo assim que não é que no estado do Pará não haja sotaque, como o do gaúcho, né? Que fala, gurito, vai, ou carioca, né? Que fala, tudo. Mas, assim, aqui o que eu sinto de um sotaque que eu reconheço está muito mais no interior, como em Muju, que tu fala, agora tu vai querer fazer tal coisa, cametá, né? E, ao contrário dos outros estados, o sotaque tá fora da capital, por assim dizer. Eu acho que o belenense médio, a gente não se ouve direito, mas eu acho que menos do que o mineiro, tem parentes mineiros e tal. Agora, até a questão do sotaque é algo assim, para a Onda foi muito importante, porque ele é o filme inicial, ele precisa ter a cara. Quando a gente fala de série, é algo que eu preciso ter cuidado. Quando eu dou uma informação, isso em qualquer narrativa, né? Quando eu dou uma informação e ela é importante, eu tenho que ter certeza que ela alcança o público. O primeiro filme eu fiz em DVD, a gente ainda tinha DVD na época, e aí é um encarte com o glossário. Eu tenho. Então, né, as pessoas poderiam ler, eu tive uma dúvida, inclusive não só sobre as gírias, sobre a fauna aquática também. Então, o que é um poraqué, o que é uma raia, né, o que é um peixe-boi, o que é uma piranha, acho que todo mundo conhece, mas o que é um candiru, o que é uma traíra, coisas que, por sinal, nem a gente às vezes sabe daqui direito, que a gente passa a estudar quando... Mas tem um pouco de tudo. Tem, sim, coisas que são faladas aqui, e outros que tá na nossa região, mas que entram pelo caráter lúdico. Eu só preciso sempre ter cuidado que haja o entendimento, né? Isso é fundamental, que haja... Um amigo nosso, que é o reitor da Universidade Estadual Norte Fluminense, ele assistiu a Turma da Pororoca, e ele assistiu assim, e ele ficou me perguntando sobre os termos, né? Que ele nunca tinha ouvido falar que língua é essa, né? Então ele vai assim, mas o que ele está dizendo aqui que vai emburacar? O que é emburacar? Por que ele ouvi isso? O lugar... os cangurus foram personagens que, por conta da faixa etária, eles precisam ser redimensionados. Essa é uma questão. Tem outra coisa assim que é muito engraçado, porque assim, eu tenho uma preocupação da história ser contada, né, das coisas serem entendidas, mas também há um limite disso, porque nós aqui somos bombardeados com informação e cultura estrangeira, o Brasil bombardeado, e a gente acaba assimilando, e a gente vai atrás. Então, algumas coisas também devem ficar no mistério, que eu acho que cative a curiosidade das pessoas, que façam elas se interessar. Não precisa explicar tudo. Há um cuidado da informação ser transmitida, mas que também a gente possa ser assimilado. A gente vê filme japonês, obra do Miyazaki, e ele coloca as lendas, ele nem explica tudo, mas a gente vai lá, a gente tenta conhecer, a gente tenta assimilar. Eu acho que a gente tem que também esperar esse movimento. Agora, assim, aqui no estado, eu já tive muita oportunidade de ver o retorno, né? O nosso amigo Arthur Leandro levava em algumas comunidades, bairros, ou na periferia, e aqui há uma assimilação total, né? E o que é um retorno também muito gratificante. Todo mundo sabe. Eu acho que o Gabriel vai... Que é um peixinho de neon, que é uma... E o Olá, o tudo neon, bem? O neon era, até para mim, foi uma surpresa. O neon, eu fiquei apaixonada pelo neon. E é nosso. Eu não conhecia o neon. Eu cresci com ele no museu, lá no Gueld, tinha um aquáriozinho. E olha, a gente pegava neon em Mosqueiro, tinha um riachozinhos perto lá do Chapéu Virado, quando não era poluído. Aquilo estava no quintal das casas das pessoas. Eu senti falta... Tem o tralhoto no teu filme? Não tem, né, o tralhoto? Já é conversa de paraense, Gabriel.
Eu vou deixar o Cássio... Ainda tem o boto, né? O boto, que é um dos animais mais conhecidos do Brasil, não? Eu vou deixar o Gabriel, que ele tem algumas perguntas ainda para te fazer. Daqui a pouco a gente volta, que a Josebel está aqui se preparando para entrar novamente. Muito obrigado pela participação, Elis. Perfeito. Agora, Cássio, vamos aqui para a participação das pessoas que estão assistindo. O Gustavo Machado, ele fez uma pergunta. Cássio, você comentou sobre alguns músicos parceiros. Você pode falar sobre a trilha sonora da Turma da Pororoca? Perfeito. Gustavo, até agradeço pela pergunta, porque assim, a trilha sonora é muito, muito importante. A gente podia falar de trilha, a questão das músicas, mas tem as vozes, que já falei aqui dos autores. Mas o primeiro filme tem uma coisa que é muito legal, porque, como eu falei, era um projeto de experimentação, eu não era animador, a gente não dominava os programas, ninguém sabia nem que era 2D, 3D, então estava tateando tudo e tal. E eu convidei um amigo meu que já fazia trilha para teatro e para vídeo, que é o Fábio Cavalcante. O Fábio é uma figura fantástica, um músico, um amigo, um artista fantástico, multi-instrumentista. E ele saiu, né, da formação tradicional, ele é um grande flautista, tocava em grupo de carimbó, ele tem uma linha melódica do carimbó maravilhosa, assim, das coisas mais bonitas que eu já ouvi de sonoridade, porque a flauta é muito importante na linha condutora do carimbó, que são os curimbós, né, o tamborzão, o banjo, que faz as cordas, e a flauta que puxa a linha melódica. O Fábio tocou durante muito tempo com o Ronaldo Silva, com alguns grupos importantes daqui. Só que o Fábio teve uma formação tradicional e, aos poucos, ele foi migrando para a eletroacústica. Então, assim, passou lá pela ruidística, e o que para um músico de cinema é muito legal, porque no cinema tudo é música, né? O ruído é música, a sonoplastia é música. Então, ele era um cara que tinha uma base de formação muito boa, e que foi para o computador, mas foi já cheio de informação. Então ele pode se gravar, ele pode gravar o instrumento analógico, o instrumento normal, ele já pode fazer sintetizado, mas ele tem uma base teórica muito boa, ele me falava muito, né? Ele morava na época em Orem, eu ia para Orem, ele tinha um quarto que era só Vinícius, então a gente ficava ouvindo de Jackson do Pandeiro, Pereira para como era E antes de eu saber se eu ia ter um filme de animação, ele fez o tema do filme, que é o Vem Cá Macaco, que eram duas flautas fazendo contraponto, uma percussão de balde, era uma estrutura simples, mas tinha o humor que eu queria que tivesse no filme. E isso, para mim, assim, já criou uma relação que eu acho que todo mundo tem que ter, a importância que a música ela tem no filme. Esse foi o primeiro filme, então ele me deu Vem Cá Macaco. O filme termina com o improviso dos atores lá no estúdio, que eles fazem o melô do tabaco da tia Felica, né? Já que todo mundo acha que ela é uma Tinta Pereira, aquilo ali já é um improviso dos atores. Vem o Rápido do Peixe-Boi, que foi uma realização através do edital do Ministério da Cultura, acho que foi 2008, e eu tinha pelo menos 3 grandes temas no filme. Assim, bom, a gente não precisa dizer que animação e música sempre se deram bem, né? A gente tem a Alegria lá do Disney, tem um cacetal de filmes. Tem um Allegro no Troppo, que foi um filme europeu do Maurício Nichetti, uma coisa assim que virou inspiração para eu fazer o Allegro pero non mucho, que termina a trilogia da Pororoca, e os 3 acabam falando de música, né? Tratando, o primeiro é a aparelhagem, o segundo também é a aparelhagem, a festa do final, que termina com o Mestre Vieira. O segundo, olha, começa com um tema do Fábio, e é muito engraçado, porque o Fábio começava um Voo da Arara. A gente tinha o Voo da Arara, aí tinha que ter o tema do Voo da Arara. Ele fez a primeira composição, não funcionou. A música era legal, mas ela não conta a história, que é um cuidado que eu acho que tem que ter. A gente não pode confundir se a música é boa ou se ela é boa para narrativa, né? Às vezes a música pode ser legal, mas ela não está empurrando a tua história para frente. Ele fez a segunda, a terceira e praticamente desistiu. Na época, ele tinha composto uma peça para orquestra
em homenagem a um dos nossos mestres do interior, que era o mestre Cardoso. Ia ter a apresentação no nosso grande Teatro da Paz, que é o nosso municipal, com a orquestra tocando a música dele para o mestre Cardoso. E ele me mostrou despretensiosamente, falou, olha a música que eu fiz para o mestre Cardoso e a gravação da orquestra. Eu ouvi e falei, Fábio, é essa a música do Voo da Arara. Então, assim, o Rapto do Beixe-Boi começa com uma música orquestral, sem querer, que eu acho que ela funciona bem. Meu sonho é poder agora contratar um compositor, fazer uma música com orquestra, já para o filme. E acabou que eu peguei todo esse espetáculo em homenagem ao mestre Cardoso e trouxe para o filme. Então, a primeira cena do Voo da Arara é a homenagem para o mestre Cardoso. A cena do Covil da Sucuri é de um amigo meu, do segundo grau da escola, Valério Fiel, que foi para Campinas estudar composição e regência, hoje é professor doutor lá em João Pessoa, também foi aluno do Korreuter, e ele fez uma música assim, muito densa, que ele chamava Ao Redor do Fogo, em homenagem ao mestre Cardoso, e essa é a música tema do Covil da Sucuri. Mesma coisa, uma música para orquestra que caiu de paraquedas. E, por fim, a cena da perseguição lá dos neons, é uma música o que era regente aqui da USTP, que era meu colega, o Matheus Araújo, que agora está morando na França. Durante muito tempo ele foi regente da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz aqui, e cedeu a música também para o filme. Então eu tive 3 peças orquestradas no Rapto do Peixe-Boi, o que é um privilégio para um curta-metragem, né? Tocado pela orquestra da USTP, e encerra a festa com uma obra original do mestre Vieira. Eu queria fazer um tecnobrega, um brega original para o filme, só que não aparecia e eu coloquei o mestre Vieira lá, para marcar na ilha de edição. Chegou o final do filme, não tinha, eu liguei para o mestre, o senhor deixa, né? Isso pode ser... E entrou uma música do nosso grande mestre Vieira, que é um dos maiores guitarreiros daqui do Pará. E termina com uma música do Veturieri, que também é um grande músico daqui de Belém, que tinha feito uma música para o filme, que não entrou no meio e foi parar na... Então, assim, só no segundo filme, Fábio Cavalcante, Valério Fiel, Matheus Araújo, Mestre Vieira e Leonardo Veturieri, 5 compositores para um curta de 10 minutos. O terceiro filme é o Allegro pero non mútil. O Allegro começou com um convite do regente da Amazônia Jazz Band, que é uma grande a jazz band aqui do conservatório, que era regido por um compadre meu, que é um paulista que já está há 20 anos aqui em Belém, o Ricardo Aquino, que é meu freguês no xadrez, sempre perde para mim, se ele estiver vendo ele vai saber. E o Aquino chamou para a gente fazer um clipe, porque dentro do repertório da Amazônia Jazz Band, eles têm... Teve uma época que o governo começou a patrocinar composições para a orquestra, né? Para a orquestra e para a jazz band. E eles contrataram o maestro Tinoco Costa para fazer uma peça chamada Pororoca, que tinha tudo a ver com a festa da Pororoca, a turma da Pororoca. Aí o Aquino queria fazer um clipe para a jazz band. Aí a gente falando, quanto que sai, bora fazer, não sei o quê. Aí eles não conseguiram o patrocínio, caiu meu patrocínio. Eu falei, Aquino, bora fazer o contrário, eu faço o clipe e ele vai fazer parte do meu filme. Ele falou, tá. E aí virou a história principal, que na verdade nessa terceira história, né, o vilão da série, ele odeia Tecnobrega, ele odeia a cultura popular e resolve trazer a Amazônia Jazz Band para disputar com a aparelhagem, com a festa do povão. Só que eles têm que enganar o público, para o público ir para o teatro. É uma gambiarra e acaba que o caranguejo e o camarão descobrem, né, que estão sendo passados para trás, eles vão lá para tentar desfazer o plano do vilão. E o filme tem ele caminha, né, para esse grande finale, que é um clipe com a participação dos músicos de verdade. Aí tem uma interação, foi um grande desafio técnico para a gente, misturar ambiente 3D, atores reais com personagens de animação, com uma trilha muito legal, feita para jazz band, né, que são solos de xilofone e marimba, numa escala hexacromática, com a participação dos músicos, assim. E a gente fez assim a maquete eletrônica do Teatro da Paz. Então, assim, é uma Belém submersa, né? E termina essa trilogia, assim, falando sobre música, sobre cultura erudita popular, sobre cultura, né? Então, a Turma da Pororoca é um pouco disso. Quem foi que perguntou? Foi o... Ótima pergunta. Foi o Gustavo Machado.
Gustavo, Ele obrigado. também é coordenador aqui do Cine Darcy. Muito obrigado pela pergunta. E tem o clipe Muito da... obrigado, Cássio. A gente está aqui. E eu queria que ele pudesse ver a da Jazz Band. Pois é, colocaram aqui o clipe. Do Spoleta Blues, né? Legal. O Alegro, eu não sei se tá no YouTube. Sim. Eu posso passar para vocês, tá? Ah, ótimo, Cássio. Muito obrigado. A gente está indo para o encerramento. A gente gostaria de agradecer muito sua participação aqui. Você poderia dar umas palavras de encerramento, por favor? Gabriel, assim, eu queria agradecer o convite por tudo que a gente conversou aqui. Eu acho que é uma questão assim da luta de quem trabalha com produção cultural, não só do audiovisual. Eu acho que esse espaço que vocês estão abrindo para a gente é muito importante. Tem essa questão dos Brasis, né? É uma forma da gente se ver, é a chance assim, do trabalho, da turma da Pororoca passear um pouco, chegar em outro público. Eu queria agradecer também a minha querida amiga Elis e a Josebel por terem propiciado esse convite. Para a gente que trabalha com produção cultural, é muito importante que a obra caminhe, né? Os personagens têm vida própria e essa é uma maneira deles ganharem vida. Então eu queria agradecer de coração para vocês por essa chance de participação. Agora eu gostaria de convidar a Josebel para também dar as suas palavras de encerramento e gostaria de agradecer muito a ela e também a Elis Miranda. Oi, Josebel. Josebel, acho que você tá sem eu acho que o seu microfone está... Minha amiga, agora foi. Minha amiga tinha desligado meu microfone aqui. A Elis Miranda estava tentando me boicotar, eu acho, sabe? Ela estava querendo entrar aqui no meu lugar. E aí, Cássio, eu queria muito te agradecer aos meus amigos Camarão, Caranguejo, a minha amiga Cobra Grande, Sucuri, e toda a turma da Pororoca e todas as pessoas que deram vozes, né, que emprestam as suas vozes para a turma da Pororoca. As atrizes espetaculares que tem no Pará, Adriana Cruz, os atores, a Esther espetacular, Esther, eu sou fã dela, o Adriano Barroso, que é um amigo querido, nossa, e todas essas músicas que você falou, das pessoas, isso, o universo de Belém, né? A Pororoca, a turma da Pororoca que traz esse universo de Belém para a gente, que não é um universo folclorizado, é do encantamento amazônico, das lendas, sem ser uma coisa estereotipada. Fico muito feliz de ter você aqui conosco. E eu queria te pedir um favor. Diga-me. Posso? Por favor. Você convida aqueles seus amigos que você falou aí, que tem produção de cinema, de animação, para vir aqui no Cine Darcyzinho? Com prazer, com prazer. Você convida o Otoniel? Otoniel, André Miralha, Luciana Medeiros. Isso, eles. Você convida eles? Me ajuda a convidá-los para eles virem aqui com a gente? Com certeza, Josebel. E eu tenho certeza que eles vão vir com o maior prazer. A gente está querendo que o Pará invada aqui Campos, sabe? Então, bora invadir. Vamos invadir essa praia. Vamos trazer um Tecnobrega para cá e você vem aqui para dançar um carimbó comigo. Opa! O mestre Rai lá de Coraci já veio aqui com a gente, você sabia? Não sabia não, Josebel. O mestre Rai veio aqui em 2017, o mestre Rai com toda a turma do Coisa de Nego, e a nossa amiga Alda Piani e o Verne, eles estiveram aqui em 2017 no nosso evento Deu na Telha. Que barato. E é bom saber que nosso povo e nossa cultura está circulando.
Então tá, eu vou me despedir. A Elis está mandando um beijo para você. Beijo, Josebel. Beijo, Cássio, muito obrigada. Eu te agradeço de coração, sempre. E deixa o Gabriel fazer o encerramento da sessão de hoje. Logo por aqui, traz o Gabriel e o povo do Cine Darcizinho para dar uma volta aqui na Amazônia. Isso. Eles são muito curiosos para conhecer Belém, mas eu tenho que carimbar esse passaporte antes. É merecimento ir a Belém. Beijo, amiga. Te amo. Também. Muito obrigado, Cássio. Realmente, todo mundo do Cine Darcy quer muito conhecer Belém, uma cidade assim maravilhosa. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a você por ter participado aqui da inauguração do Cine Darcyzinho. Muito obrigado. Sucesso no Cine Darcyzinho, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço e venham passear aqui também, viu? Muito obrigado. Grande abraço. Agora eu gostaria... Abraço. Gostaria agora de falar dos próximos eventos e próximas atividades do Cine Darcy. Na próxima quarta-feira, no dia 16 de setembro, acontecerá o debate sobre o tema Cinema e Construção de Olhares Socioambientais Críticos, com a professora doutora Gabriela Escoto e com minha mediação, Gabriel Rabelo. O próximo evento do Cine Darcyzinho será no domingo, dia 27 de setembro, e iremos exibir a animação Bia Desenha. Temos como convidada e convidados a criadora e roteirista Calor Pacheco, o diretor de arte e animação Raul Souza e o criador, roteirista e diretor Neco Tabosa. Gostaríamos de agradecer muito por todas as pessoas que assistiram e acompanharam essa conversa aqui com o Cássio. Muito obrigado. Esperamos vocês aqui no Cine Darcyzinho na próxima semana e na próxima exibição. Muito obrigado. Tchau.